Fernão de Magalhães é o meu nome. Fui o capitão-geral da Armada que deu a volta ao mundo há 500 anos, numa viagem assombrosa por mares, terras e gentes nunca antes conhecidas. Antes da partida, ainda em Espanha, ordenei a todos os meus homens que se confessassem. Agora, aqui na minha imortalidade, é a minha vez de me confessar. Dizem que a minha vida se tornou uma história de glória, fama e imortalidade, mas foi igualmente uma história de fracasso que passo a contar. Perdi a graça do rei de Portugal, perdi os meus filhos e esposa, perdi o meu muito estimado amigo Francisco, perdi a promessa que fiz ao rei de Espanha e imperador da cristandade de lhe abrir as portas ao Oriente. Perdi a maioria dos meus homens e perdi a minha própria vida num desvairo. Tudo começou assim. Ninguém sabe onde nasci, nem quando. Fala-se em muitas cidades, mas o mais certo é que seja do Porto e tenha vindo ao mundo por volta de 1480. Se fosse vivo, hoje teria 539 anos. Passei a juventude no norte de Portugal e desci a Lisboa para me tornar pajem do rei Dom João II. Na corte, aprendi a ser um fidalgo e um homem de armas. Aos 25 anos comecei a carreira no mar, alistando-me na Armada das Índias. Começava assim a minha ida ao outro lado do mundo por Oriente, não sabendo que mais tarde iria outra vez ao outro lado do mundo por Ocidente. O outro lado do mundo, para mim, digo-vos já, era Maluco. E toda esta história aconteceu por causa de Maluco. Eu era apenas um dos 1500 portugueses que partiram de Lisboa para o Oriente em março de 1505, para criar o Estado da Índia por ordem do rei Dom Manuel I. Meses depois, conquistámos Quiloa, Mombasa e Cochim, onde instalámos o quartel-general. 4 anos depois, em 1509, participei na famosa batalha naval contra os muçulmanos, ao largo de Diu, que ao vencê-la, tornou Portugal a maior potência marítima das rotas do Índico. Ainda nesse ano, cheguei a Malaca, que na época era a grande cidade do comércio das especiarias do Extremo Oriente, o famoso tesouro que todos nós procurávamos conquistar. Foi quando conheci o meu amigo Francisco Serrão, que salvei de um ataque de malaios que nos derrotou. Entretanto tivemos ordem, eu e Francisco, para regressarmos a Lisboa. Por má e boa fortuna, encalhámos no atolo das Maldivas, de onde os nobres se salvaram em salva-vidas e se preparavam para lá abandonar os marinheiros, entre os quais o meu amigo, que não tinha espaço nos botes. Eu, um nobre porém, ofereci-me para ficar com esses homens e com as naus, a aguardar que voltassem com socorro. Foi a segunda vez que salvei Francisco. Por causa deste naufrágio, já não regressámos a Lisboa. Fomos ainda conquistar Malaca e daí viajei para Maluco em 1512. As ilhas de Maluco, conhecidas como Molucas, ficam do outro lado do mundo, no Extremo Oriente. Nunca nenhum europeu tinha ido tão longe. O meu amigo lá ficou nessas ilhas extraordinárias, na companhia do calor, das especiarias e da riqueza. Eu regressei a Lisboa em 1513. De Lisboa parti para Marrocos em agosto de 1513, numa grande operação militar portuguesa contra a Zamor. E foi aqui que a minha vida começou a dar uma volta. Fui promovido a quadrilheiro-mor da cidade, uma espécie de chefe de polícia, por ter sido ferido num assalto aos moros, a quem confiscámos cabeças de gado que depois nos seriam misteriosamente roubadas a mando de alguém e vendidas novamente aos moros. Porém, houve intrigas que me acusaram desse facto, de que mais tarde se provou a minha inocência. A verdade é que o nosso rei, Dom Manuel I, nunca mais confiou em mim. Já em Lisboa, em 1514, fiz o justo pedido de aumento do meu ordenado que o rei me negou. E negou o meu ingresso na armada que partia para a Índia no ano de 1517, pelo qual me poderia juntar de novo ao meu amigo Francisco nas Molucas, o lugar remoto, rico e esplendoroso dos meus sonhos. Em Portugal, a minha vida parecia acabada, mas não me dei por vencido. Ou voltaria ao paraíso exótico e fabuloso das Molucas, ou já nada faria sentido para mim. Concebi então a ideia luminosa, o projeto grandioso, de grande responsabilidade, ambicioso, de propor ao rei de Espanha, Carlos I, e futuro imperador da cristandade, uma viagem de navegação ao Oriente por Ocidente, em busca do negócio milionário das especiarias e provar, como eu então ilusoriamente imaginava, que as Molucas pertenciam aos espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas. Com esse intento, cheguei a Sevilha em outubro de 1517. Conheci homens influentes e casei-me com a filha de um deles, a Beatriz, de quem tive 2 filhos,
Foram esses homens que me abriram as portas da corte espanhola e me deram a oportunidade, em Valladolid, de apresentar o meu projeto a Carlos I, já em 1518. Por que razão o grande senhor da cristandade me financiou a viagem? Porque os espanhóis ambicionavam o negócio milionário e luxuoso das especiarias das Molucas. Acreditaram que eu era o homem que lhes ia abrir as portas por Oriente. Acreditaram, como ele acreditava, que as Molucas, as Ilhas do Cravinho, se situavam na parte espanhola do mundo. E eu acreditei numa passagem do Oceano Atlântico para o Grande Mar do Sul, que ia dar ao Oriente. Acreditei que as Molucas eram o meu paraíso e podiam ser o meu reino. Ao serviço de Espanha, partindo de São Lúcar de Barrameda, aos 20 dias de setembro de 1519, com 5 naus e 237 homens, dirigindo a grandiosa armada da especiaria. Só 3 longos anos depois, em 1522, é que regressaria à Espanha apenas a nau Vitória, com 18 homens, depois de terem dado a volta ao mundo. Era como um navio fantasma, de velas rasgadas, o barco num traste, os homens farrapados, doentes e famintos. A população assombrada nem reconhecia aquela aparição. Eu não vinha na Vitória, porque morri pelo caminho. Em Tenerife, nas Ilhas Canárias, reforçámos as provisões das naus com carne, água, lenha e peixe, que servia para calafetar os navios. Aí tive uma notícia de mau augúrio que me assombrou a viagem. O meu sogro avisava-me, por meio de uma rápida caravela enviada de Sevilha, que se preparava, entre os capitães espanhóis, uma conspiração contra mim. Essa notícia era verdadeira e mais tarde confirmou-se pelos motins que tive de enfrentar. Das Canárias partimos para o Brasil, passando por Cabo Verde, seguindo uma rota já conhecida e aberta pelos portugueses. Porque a Armada seguia a viagem em formação durante a noite, com a nau do Capitão-Geral à frente, a Trinidade, e porque as naus, de noite, não se podiam ver umas às outras. Introduzi um sistema de sinalização luminosa com tochas para que o conjunto pudesse navegar às escuras. A minha nau, que liderava a formação, levava uma lanterna de fogo acesa que podia ser vista à distância por todas as outras naus, mas acrescentei ainda um código de sinais luminosos para ordenar, por exemplo, o aumento ou o abrandamento de velocidades dos barcos, ou avisar perigos, por exemplo, a existência de recifes. E todas as outras naus deveriam responder com o mesmo sinal de luzes, para que eu soubesse que os seus capitães tinham compreendido a mensagem. De modo que a Armada seguia a viagem noturna pelo mar, através de um belo e estranho espetáculo de luz. Durante a viagem pelo Atlântico, observámos animais fabulosos, que muito nos espantou e maravilhou, como peixes voadores, aves estranhíssimas, e enfrentámos tempestades medonhas e perigosas. Mas o que nos deu maior assombro foram as aparições de Santo Anselmo, que iluminavam o topo dos nossos mastros, com a luz fantasmagórica do seu corpo, protegendo as nossas naus com a sua presença sobrenatural. Nesta travessia, prendi o capitão e nobre espanhol Juan de Cartagena por insolência. Era um dos conspiradores. Chegámos depois ao Brasil, onde passámos o Natal de 1519. Em fevereiro de 1520 passámos o Rio da Prata e começávamos então a verdadeira viagem por águas nunca antes navegadas. Pela costa sul da Argentina descobrimos terras vazias, frias, onde caçámos lobos marinhos e pinguins. Aí ancorámos 6 meses para invernar em condições muito duras. Estávamos em abril e só em outubro retomaríamos a viagem. Logo no início dessa paragem, na terra gelada, aconteceu um motim. Os capitães exigiam um regresso à Espanha, pois já não acreditavam na viagem. Consegui dominar os amotinados, que se renderam. Degolei e esquartejei o principal e condenei o dito Juan de Cartagena ao degredo, deixando-o abandonado naquela terra vazia quando partíssemos. Aos 21 dias de outubro de 1520, avistámos um cabo, a que dei o nome de Cabo das Virgens. Por nesse dia a Igreja Católica celebrar o lendário martírio de Santa Úrsula e das 11.000 virgens às mãos dos hunos, no longínquo século IV.
Além do cabo, abria-se uma ampla baía, no meio da qual havia uma entrada para a terra. Enviei 2 naus para a explorarem, e apareceram 2 dias depois com a notícia de que a água era salgada e profunda, e ia dar a um amplo mar. Levei então a armada para esse estreito, e a meio enviei homens ao topo do monte, desde o qual viram e confirmaram a amplidão do famoso Mar do Sul, do outro lado deste continente. Foi o meu grande feito, a descoberta da passagem do Atlântico para outro oceano, a que dei o nome de Pacífico. Entramos nele aos 28 dias de novembro de 1520. Passámos o Natal já nesse mar tranquilo, quente e infinito. Depois de uma longa e penosa travessia pelo desconhecido, massacrados pela doença, fome, sede, calor e morte, alimentados de ratos, couro e comida e água podres, chegámos, 4 meses depois, em março de 1521, às Filipinas, as ilhas da minha morte. É hora de vos contar o que de verdade aconteceu. O principal acontecimento não foi ter sido morto nas Filipinas. O principal é que eu já não tinha vida dentro de mim. Houve algo que me morreu e demorei-me muito nestas ilhas a remoer essa morte. Muitos perguntaram por que me retive demasiado tempo nas Filipinas, quando as malucas estavam ali ao lado. Quando o meu paraíso, o meu reino, levava escassos dias a ser atingido. Porque me demorava tanto a cumprir a promessa que fiz ao imperador Carlos V. Porque é que me envolvi numa batalha quase gratuita com um chefe local que me custou a vida de homens meus, quando tinha como missão e destino as Ilhas das Especiarias e onde meu amigo me esperava? Porque desisti do meu sonho? O que é que me aconteceu? O que é que te aconteceu, Magalhães? Há quem diga que a missão tinha falhado e a viagem já não fazia sentido, que esse sentimento de perda me gerou uma lassidão que me fez arrastar pelas Filipinas. Que as malucas, como eu já suspeitava desde algum tempo, estavam na realidade no lado português. Enganaram-me. Não as podia oferecer ao rei de Espanha como prometi. Não podia abrir aos espanhóis a rota para as riquezas do Oriente. O objetivo da viagem não era cumprido. E não fui apenas eu que morri nesse ano de 1521. Morreu também o meu filho mais velho em Sevilha. Morreu o meu rei Dom Manuel I em Portugal. E morreu nas Molucas, envenenado, o meu querido amigo Francisco Serrão. A viagem terminara para mim. A viagem da circunnavegação, ou da volta completa ao mundo, seria conseguida depois de mim por uma das minhas naus. Porém, posso dizer que, também eu, consegui dar uma volta ao mundo em 2 partes. A primeira, quando viajei às Molucas pela Índia, e a segunda, quando descobri as Filipinas por Ocidente. Das 2 vezes toquei o mesmo extremo do mundo, e provei, na prática, o que já se pensava, que a Terra é redonda. A armada seguiu viagem sem mim e sem o meu corpo, que ficou nas mãos dos nativos como troféu. As naus andaram desorientadas durante meses naquelas paragens, até que chegaram às Molucas, onde se abasteceram do luxuoso cravinho. 2 naus foram perdidas e aos 21 dias de dezembro de 1521, a nau Vitória parte das Molucas para a Espanha, carregada de especiarias, seguindo a rota portuguesa das Índias e do Cabo da Boa Esperança, chegando ao destino, Espanha, no dia 6 de setembro de 1522, com apenas 18 homens a bordo e 3 malucos. Foram 3 anos de uma viagem que ficou para a história, como a primeira vez que a humanidade deu a volta ao mundo.